Nós temos fome do Senhor. Nós temos sede da Tua presença, Senhor. Senhor meu Deus, e nós sabemos que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque a Tua palavra é pão que nos alimenta. A Tua palavra, Senhor, é o Senhor. A Tua palavra é a Tua presença, Senhor. A Tua palavra é o fogo que temos que manter acesos dentro de nós, a fim de cumprirmos os Teus mandamentos, Senhor. Porque amar ao Senhor é obedecer aos Teus mandamentos. Senhor, por isso nesta noite nós oramos ao Senhor e pedimos: fala conosco mais uma vez, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, amém? Pode sentar no seu lugar. Fique à vontade, amém? Hoje, se o Senhor permitir e eu conseguir, eu quero, encerrar essa mensagem que estamos pregando, essa nova fase que estamos caminhando aí, sobre um ambiente de expansão, amém? Porque a partir já do próximo domingo, nós temos que entrar na fase de trabalhar para a expansão, amém? Vamos arregaçar as mangas como igreja e vamos trabalhar para a expansão do reino, para que mais pessoas estejam debaixo da autoridade do senhorio, do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Nós começamos essa mensagem falando sobre que nós precisamos construir esse ambiente de expansão balizado por dois valores muito importantes. Quem lembra quais são eles? Alguém lembra aí? Quem lembra? Vai lá, Silvio, fala aí. Quem lembra? Quais são os dois valores que balizam o ambiente de expansão? Quem lembra aí? A responsabilidade e o incentivo, lembra? Não é? Quando nós vivemos, com a justificativa e crítica, e a maioria das pessoas vivem nesses dois ambientes. A vida dela é balizada pela justificativa e pela crítica. Por quê? Porque elas não cumprem suas responsabilidades, então volta e meia elas se obrigam a dar desculpas. Então elas justificam as suas falhas, justificam a sua irresponsabilidade, justificam os seus erros, justificam os seus pecados, e contrapartida, elas criticam aqueles que também, assim como elas, erram, falham, pecam e são irresponsáveis, não é? Então nós acabamos, por uma questão de autodefesa, construindo um ambiente balizado por essas duas desvirtudes. A justificativa não é uma virtude, é uma desvirtude, e a crítica não é uma virtude, é uma desvirtude. Tem gente que ela se considera uma pessoa verdadeira, mas ela é uma pessoa crítica. Ela não é verdade? Sim ou não? A Bíblia diz que temos que falar a verdade com espírito de amor, não é? Se nós não falarmos a verdade com espírito de amor, e se torna simplesmente uma arma de crítica, uma arma de acusação, não é? E Deus, Ele não trabalha nessa área. Você concorda comigo? Porque Deus é amor. Então, quando Deus fala a verdade, e Deus fala a verdade porque a palavra dele é a verdade, Ele sempre fala em amor, porque a palavra dele é a verdade, Ele é amor. Sim ou não? Nós não somos amor, por isso que o Senhor nos orienta a falar a verdade, que é a palavra dele, em espírito de amor, Nós podemos pegar assim, os componentes do amor, Quando nós olhamos ali em 1 Coríntios
13, do 4 ao 7, né, nós podemos ver ali a compaixão, nós podemos ver ali a misericórdia, nós podemos ver ali a paciência, nós podemos ver ali a perseverança. É ou não é verdade? São componentes do amor, não é? Então, se eu falo a verdade sem compaixão, se eu falo a verdade sem misericórdia, se eu falo a verdade sem paciência, se eu falo a verdade sem perseverança, não é? Eu não estou usando a verdade do jeito certo, né? Aquilo que era para, não é, defender e para construir, para colaborar, eu acabo usando para matar. Sim ou não? Amém? Então, nós aprendemos isso, então nós precisamos, né, construir um ambiente balizados em uma vida que assume as suas responsabilidades e uma vida que incentiva os outros, amém? Não é? Mas como que você sai, como que você entra nessa condição? Você para de dar desculpas, né? E para parar de dar desculpas, você vai ter que começar a fazer aquilo que tem que ser feito, não é? E aí você vai incentivar, sim ou não? Não é? Porque quando você assume a sua responsabilidade, você vai ser uma pessoa que vai ter conquista, sim ou não? E toda pessoa que conquista, ela incentiva os outros também a conquistar. E toda pessoa que perde, porque é perdedora, incentiva os outros também a perder. Qual é o incentivo da derrota? A crítica. Quando você critica alguém, você está, né, incentivando ela a derrota, amém? Aprendemos isso na primeira mensagem, né? Na segunda mensagem que pregamos sobre o tema, nós começamos a falar sobre sermos edificadores deste ambiente de expansão. E nós aprendemos coisas muito importantes, né? Aprendemos a importância de um ambiente, quem lembra aí? Não é? Né? A importância do ambiente. Eu fui cortar o cabelo ontem num rapaz que o Gustavo me indicou, né? E esse rapaz tinha ido na célula. Ele me falou assim, eu fui em tal célula e ele estava falando lá sobre o ambiente da casa da gente. É o que ele lembrava. Não é verdade? Foi o que ele gravou, né? Entendeu? Então nós aprendemos a importância do ambiente, o quão é relevante o ambiente na vida da gente. E para termos esse discernimento, eu usei o ambiente da casa. Gente, até deu testemunho que a minha casa lá ela é muito fria, não é verdade? Né? Então eu para mim sair de casa hoje, eu botei touca, botei um cachecol, fechei o casaco. Quando saí na rua, estava mais quente na rua que dentro de casa. Falei, olha, cheguei aqui e tinha que começar a tirar as coisas, né? Você está entendendo? E na igreja também é assim, amém? Então o ambiente na igreja ele é muito relevante. Aprendemos também que o Senhor ele quer que a gente, né, sejamos edificadores da igreja. E então nós temos que nos preocupar em edificar também o ambiente da igreja, amém? Assim como se você edificar uma casa sem se preocupar com o ambiente da casa, você está deixando de lado uma parte muito relevante do ambiente. Você está me entendendo? Eu falei qual é nesse inverno, é o segundo inverno que nós passamos ali, e eu falei para ela assim, meu amor, eu já estou orando ao Senhor, por o Senhor preparar uma casa para nós, não é, direto com o proprietário, aqui nessa região e mais quente, porque sinceramente, não é, cansei de passar frio à toa naquela casa, né? E que o Senhor, então, se você quiser me ajudar a orar para conseguir uma outra casa, ore, porque o Senhor vai abrir uma porta, mas tem que ser aqui perto, amém? Aleluia! Então, por isso que o ambiente é importante, né? Nós temos que edificar esse ambiente. Aprendemos que o Senhor, Ele quer que nós sejamos também dedicados à comunhão. Não, desculpa, Ele quer que nós sejamos, nós aprendemos que nós precisamos ser edificadores, amém? O Senhor não precisa que a gente edifique, mas nós precisamos edificar, por quê? Porque tomar parte na obra dEle é a única forma de termos comunhão com Ele, amém? Para andar com Jesus, tem que estar fazendo o que Ele está fazendo. Meu irmão, como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não é? Até falei do mestre da lei, aquele que viu que Jesus fazia coisas maravilhosas, né? Ele mandava até no vento e na tempestade, nas ondas, nos demônios, ele mandava até na morte, e os mortos ressuscitavam, mandava nas doenças, e os enfermos eram sarados, amém? E esse homem viu tudo isso, e porque achava legal o que Jesus fazia, decidiu então segui-lo. E quantos de nós não estamos com Jesus só porque gostamos do que ele faz?
Mas uma hora ele pediu: Senhor, eu quero ir com o Senhor. E ele deu aquela resposta para o mestre, né? Os pássaros têm, as raposas têm as suas tocas, e os pássaros têm os seus. O que Jesus fez com ele? Ó, você quer ter comunhão comigo, mas não quer fazer o que eu faço, você quer continuar fazendo. Irmãos, Jesus não precisa de plateia. Jesus nos convida para nos dar oportunidade para termos comunhão com Ele, e sem nós estarmos envolvidos na edificação da igreja, nós não teremos comunhão com o Senhor, amém? Para o Senhor mostrar para a gente como isso é importante, Ele fala assim, ó: o preguiçoso vai ter com... Por que o Senhor... Qual é o contexto desse provérbio aí? A pessoa vai falar com Deus, vai o quê? Vai falar com Deus, e Deus não atende ela, e manda ele ir conversar com a... Você já viu uma formiga parada na esquina, batendo papo com outra formiga? Você vai ter sucesso conseguir conversar com uma formiga? A não ser que você vire uma formiga e faça o que uma formiga faz, né? Então o Senhor está dizendo, assim como a formiga não para conversar com um preguiçoso, eu também não paro para conversar com gente que tem preguiça de edificar a minha igreja. Então não é Ele que precisa que a gente faça algo, amém? Ele nos dá esse privilégio, porque nós precisamos ter a comunhão com Ele, amém? E aprendemos também semana passada, sobre os benefícios de sermos edificadores, amém? Quem não é edificadores, recebe algo do Senhor, mas quem é edificador, tem algo do Senhor. É uma diferença entre receber e ter. Porque se você precisa receber, é porque você não precisa, é porque você não tem, sim ou não? A Lília até, usada por Deus, falou aqui, ó: por que você não ora por você mesmo? Por que você depende da oração do outro? Porque você não tem. Então você precisa de um meio que Deus use para te dar algo, porque você não tem. E quando, nós nos envolvemos na grande comissão, Ele tem a promessa que estará conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então Ele é a nossa cura, Ele é, a nossa provisão, Ele é a nossa paz, Ele é a autoridade que emana através de nós, Ele é a nossa conquista, Ele é a nossa força, sim ou não? E esse benefício é só para aqueles que são construtores, amém? Edificadores. Se a igreja é como edifício, e a Bíblia compara a igreja ao edifício, sim ou não? Nós temos que ser construtores. Se a igreja é como uma plantação, então nós temos que ser aqueles que colhem os frutos da plantação, amém? E se a igreja é uma noiva, nós temos que ser aqueles que estamos nos embelezando cada vez mais para o Senhor, amém? Até que estejamos sem mancha, sem ruga, sem mácula ou qualquer outro defeito, aleluia. E hoje eu quero, partir para a prática com você, te ensinar que atitudes agora você tem que ter, amém? Então, te ensinei, aquilo que você precisa balizar a sua vida para conseguir construir. Seja uma pessoa responsável na sua aliança com Deus, incentive os seus irmãos, amém? Te ensinei coisas importantes na semana retrasada e na passada, e hoje eu quero começar a te ensinar e terminar, se o Senhor deixar e se eu conseguir, quais são as atitudes que o Senhor quer que você tenha para que você se torne de fato um edificador, amém? Aleluia. Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aqui você precisa entender algo, meu irmão, não é? As nossas palavras e atitudes são sementes, amém? Sim ou não? A vida e a morte está no poder da língua, está escrito isso, amém? Então, o Senhor quer que tenhamos atitudes, que quando as pessoas lembrem das nossas atitudes, o Senhor quer que tenhamos palavras, que quando as pessoas lembrem das nossas palavras, elas tenham o desejo de se reunir conosco novamente. Essa é uma grande verdade.
não é? E você pode começar por você mesmo, não é? Quais são as atitudes e quais são as palavras que quando alguém tem com você, você perde a vontade de estar junto? Simples. É só você não fazer isso com os outros, porque o resumo da lei e dos profetas é: faça aos outros aquilo que você quer que vos façam a você mesmo. Não é verdade? Sim ou não? É simples. Não tem atitudes que desanimariam você de estar naquele ambiente. Não se comporte de uma forma que desanimaria você de estar naquele ambiente. Não diga palavras para os outros que desanimariam você de estar naquele ambiente. Não faça comentários, não teça crítica aos outros, que se fizesse isso a você, você ficaria desanimado em estar com aquelas pessoas. Porque a questão aqui não é alegrei quando, eu gosto da outra tradução ali, que traz uma realidade bíblica maior, a NVI isso, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, uma das coisas que tem afastado as pessoas da igreja, não é Deus, elas não abandonam Deus, a intenção delas não é abandonar Deus, o problema é que elas não se alegram com os que dizem, vamos ao culto, vamos à célula, vamos fazer isso, vamos evangelizar, vamos orar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a maioria de nós não nos preocupamos com os ambientes que as nossas atitudes, ações e palavras geram, não é verdade? Mas o Senhor quer que edifiquemos uma igreja, e parte relevante dessa igreja é o seu ambiente. Aleluia? Então, para que você consiga em Deus ser uma pessoa que faz para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo, não é? Eu quero te dar algumas orientações bíblicas aqui, amém? E para isso, vamos ler o texto que está lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, na NVI, por favor. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se nós pegarmos esses versículos aqui, meus irmãos, nós podemos separar eles em duas coisas importantes, né? Do 42 ao 43, ali está relatado as atitudes que eles tinham, não é? Então eles eram um povo dedicado ao ensino, dedicado à comunhão, dedicado ao partir do pão, dedicado às orações, continua, não é? E eles estavam cheios de temor, e no meio deles havia sinais de maravilhas operadas por Deus através dos seus servos, amém? Isso aqui são aquilo que eles faziam. Agora olha a consequência disso, presta atenção, a partir do 44, os que criam, então por causa do que eles faziam no 42 e 43, as pessoas que criam, mantinham-se o quê? Unidas, e tinham comunhão. Olha só, continuando, 45, e eles estavam dispostos
a repartir as suas coisas uns com os outros. No 46, todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, ou seja, continuavam mantendo a comunhão, partindo o pão, de casa em casa, isso já está escrito lá em cima, entendeu? Não é? E eles tinham alegria. Tinham o quê? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles eram sinceros, fala assim, sinceros. Sincero de? Isso é resultado, amém? É resultado, Continuando, no 47, eles louvavam a Deus por tudo, louvavam a Deus, então, quer dizer, quando eles se reuniam, eles de fato conseguiam cultuar a Deus de verdade, sim ou não? Deus habita em meio ao louvor do seu povo. Então, quando eles se reuniam, não era uma reunião, não era aquela reunião que a gente viu na semana passada, que o apóstolo Paulo criticou a igreja de Corinto, falou assim, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem, porque há divisão entre vocês. Você está me entendendo? Não, eles louvavam a Deus, era um culto de verdade, entendeu? Não é? E eles tinham a simpatia uns dos outros e também do povo de fora. Uns gostavam dos outros, e porque se gostam uns dos outros, vivem bem, vivem com alegria, não é? As pessoas de fora viam isso, rapaz, esse povo é um povo bom. Não é verdade? Não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quais são as pessoas que mais criticam a igreja que você congrega? São os seus parentes. Por quê? Por quê? Oi? Acabam ouvindo coisas que não devem. Porque o quê? Acabam ouvindo coisas que não devem. Que De quem? de nós mesmos. De nós mesmos. Não é? Aí olha o resultado disso. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo. O Senhor ama os perdidos. E Ele quer colocar os perdidos em uma comunidade que tem um bom ambiente, ou um ambiente tóxico, que nem dizem por aí. Mas quem é que faz esse ambiente aqui? Somos nós. Então eu vou te ensinar os princípios que estão no 42 e no 43, para que o Senhor, através disso, gere esse ambiente aonde Ele acrescente diariamente as pessoas que Ele está salvando, porque Senhor, irmãos, o Senhor está salvando gente todo dia almas são salvas, e Ele procura lugares para acrescentar essas pessoas, amém? Quem quer fazer dessa comunidade esse lugar aqui? Levanta a mão. E quem não levantou a mão não quer fazer? Você quer que Deus mande as pessoas passar reto aqui na porta? Vou te dar mais uma chance, amém? Quem quer que nós sejamos essa comunidade? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver bem. Porque é o seguinte, eu já vou te convidar a ir para outro lugar, porque senão você vai atrapalhar a gente, não é verdade? Eu quero te ajudar, mas desde que você não queira me atrapalhar, amém? Vamos lá então, quem quer aprender aí? Amém. Primeiro ponto aqui do texto ali, deixa projetado para mim esse 42 aí, beleza? Primeiro, ser dedicado ao ensino. Não precisa projetar o que eu vou ler agora, deixa aí, tá bom? Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, por que a falta de ser dedicado ao ensino colabora para um mau ambiente? Por quê? Hoje eu não quero pregar muito, eu quero te fazer pergunta, por quê? Por quê? Porque a falta de conhecimento
mantém a pessoa em escravidão. Escravo de quem? Quem é escravo? É escravo do quê? Do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... O Senhor liberta através da verdade. E o pecado escraviza, entendeu? A Bíblia diz que um filho sempre está em casa e colabora para o bem da casa, mas um escravo nem sempre está em casa e não colabora para o bem da casa. Por quê? Queremos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já ouviu alguém ficar falando mal da palavra que é pregada? Alguém já ouviu aqui falando crítica? Essa pessoa, ela, né, se ela tem certeza que eu, alguém que pregou aqui, está errado, ela não deveria vir falar comigo? Sim ou não? Para pelo menos tirar uma dúvida, missionário, eu não entendi o que o senhor pregou, e por que o senhor pregou, não é? Não, ela não tem o conhecimento, porque ela não tem o privilégio que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém, gente, mas eu tenho um privilégio. Qual o privilégio que eu tenho? Eu tenho um tempo de estudar a Escritura que você não tem. Nenhum de vocês aqui tem o tempo que eu tenho. Tu tem o tempo que eu tenho? Não tem. Você tem o tempo que eu tenho? Não tem. O Rude tem o tempo que eu tenho, Rude? Ó, se amanhã eu pensar assim, rapaz, hoje eu vou ficar o dia inteiro lendo Bíblia, eu tenho liberdade para tomar uma decisão? Você tem? Não. Não é que eu sou melhor, é que eu tenho um privilégio que você ainda não tem. Por isso que eu me diz que aquele que almeja o episcopado, coisa excelente, ele... Como eu almejei o episcopado, como eu me dediquei para exercer o episcopado, hoje eu tenho um privilégio que o episcopado me dá. Então, e a maioria das críticas são críticas fundo que provém da ignorância, ou seja, críticas que vêm da falta de conhecimento. Porque não são críticas para melhorar, não são críticas da compaixão, não são críticas para gerar um ambiente melhor, são críticas para gerar dúvida, são críticas para tirar a credibilidade da mensagem que foi pregada, para que as pessoas não façam o que a palavra de Deus diz que tem que ser feita. Irmãos, eu não sou perfeito porque eu sou gente, eu sou pecador, entendeu? E você tem que examinar tudo que eu falo, e você tem que examinar tudo que eu falo para reter aquilo que é bom, amém? Mas uma coisa nenhum de vocês aqui pode falar, que eu não sou dedicado a trazer uma mensagem bíblica para vocês. Isso você não pode dizer. Você está me entendendo? Não é? Mas mesmo assim, há pessoas que criticam, porque elas não se dedicam ao estudo, porque elas não estão interessadas em ler as Escrituras Sagradas, não é? Pergunta, não é, se isso acontecer de novo com você, pergunta para essa pessoa assim, ó, quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Você está me entendendo? O problema, irmãos, é que, sabe, no mundo, nós só aceitamos a opinião de quem entende, mas na igreja, nós aceitamos a opinião de gente ignorante. E ignorante aqui não é do jeito pejorativo, é de falta de conhecimento mesmo. Você está me entendendo? Falta de conhecimento. Pessoas que não têm o tempo que eu tenho. E eu digo, eu não sou melhor, entendeu? Mas eu tenho um privilégio que vocês ainda não, e talvez nunca terão, porque talvez não é o chamado de vocês. Você está me entendendo? Não é? Embora todos nós temos que estudar. Então, é muito importante. Nós temos dedicado o ensino em dois aspectos. Primeiro, eu tenho que me dedicar a aprender. E depois, eu tenho que me dedicar a... Por que esse tipo de crítica tem espaço? Porque quem ouve também não tem conhecimento suficiente para dizer, ô irmão, tu está errado, peraí, vem cá. Olha aqui, ó o que está escrito aqui, ó o que está escrito aqui, ó o que está escrito aqui.
eu acho que tu está equivocado, está interpretando mal o nosso pastor, está interpretando mal o líder da célula, porque não sou eu que sou criticado, irmãos. Todo mundo que lidera é criticado. Essa é uma grande realidade. A rejeição é o ônus que todo líder carrega, dependente do nível de liderança dele. Você está entendendo? Não é? Então, a falta de conhecimento, elas geram críticas, geram confusão, porque são pessoas escravas do pecado. Amém? Então, se você quer expandir o ambiente dessa igreja, então expanda o seu relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Segundo, não é? Ser dedicado à comunhão, ensino e a comunhão. Amém? O que era a comunhão? Não é? É estar primeiro, né? Qual o princípio da comunhão? A transparência. A transparência. Qual é o princípio da comunhão? Se andarmos à luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho amado, nos limpa de todo o pecado. Como que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado? Olha só, eu vou concordar sempre com o que o Fábio vai fazer? Não. Embora ele é um cara bonito, tem uma franja top das galáxias, não é verdade? Né? Mas eu não concordo com ele. Então, e comunhão não tem nada a ver com concordância, amém? A comunhão tem a ver primeiro com transparência. Aí eu vou lá falar com ele. Cara, eu não entendi o que tu fez, não entendi o que tu falou, eu não sei por que tu é assim. Eu vou lá falar com ele em espírito de amor, que é o que tem que reger a nossa vida. Qual é o espírito que habita dentro da gente? O espírito de Deus. E Deus então é um amor, né? Compaixão. Lembra? Né? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, quais são os componentes do amor? Estuda ali. Compaixão, misericórdia, paciência, perseverança. Sim ou não? Não é? Porque eu não entender, se eu não entendo ou não concordo algo que o Fábio está fazendo, eu tenho que ir até ele admitindo que eu também posso estar errado, sim ou não? Eu não posso chegar diante dele sendo o dono da verdade e o dono da razão. Jesus diz, a Bíblia diz que nós não temos razão. O que a Bíblia diz? Então, se eu acho que eu tenho razão, eu já descumpri o mandamento. A Bíblia diz que nós não temos razão nenhuma. Por isso que brigar por razão sempre não acaba em coisa boa, amém? Porque achar que eu tenho razão é pecado. E qualquer peleia que eu entre motivado pelo pecado, eu entro para a derrota, eu entro para a destruição. Você está me entendendo? Então eu posso não entender, posso não concordar, mas eu tenho que chegar no Fábio, não é? E conversar com ele sobre aquilo, admitindo. Não, eu acho que ele está errado. Eu posso achar que ele está errado? Posso. Mas admitindo que eu também posso estar errado. Ô Fábio, eu ouvi tu falar isso, eu acho que tu está errado, mas eu admito que eu também posso estar errado. Eu queria entender o teu ponto de vista. Como é que é o nome disso? Transparência. Amém? Mas se eu chegar lá em casa, e chegar lá na hora que eu deitar na cama, em vez de curtir a esposa que Deus me deu, eu perguntar para ela, meu amor, você não viu o que o Fábio pregou? O cara é muito idiota fazer uma coisa dessa. O que você acha? Em vez de perguntar o que acha, você não acha? A pessoa não pergunta o que você acha. Você não acha que ele está errado? O que ela vai ter a tendência de falar? Pois é, eu também acho que ele está errado. Entendeu? E daqui a pouco eu compartilho isso com mais 2 ou 3 pessoas, porque a boca fala do coração está cheio. Entendeu? E um dia, isso vai chegar no ouvido do Fábio. E eu queria que chegasse no ouvido dele, sim ou não? Não. Porque senão eu tinha falado para ele, tinha falado para os outros. E ele vai ficar chateado e isso vai trabalhar a comunhão. Então, primeira coisa, o princípio da comunhão é a transparência, não é? E ser dedicado à comunhão é também ser dedicado em
estabelecer relacionamentos, amém? Eu tenho que me esforçar para estar junto com as pessoas. Você está me entendendo? A Bíblia diz, lá em Provérbios, que uma pessoa que não gosta de estar junto com outras pessoas é egoísta e só pensa em si mesma. Você está me entendendo? Então isso é ser dedicado. Eu tenho que ser dedicado em ser transparente e tenho que me dedicar. E dedicação diz o quê? Esforço. Sim ou não? Você já viu assim, eu tenho que ser dedicado e eu consigo ser dedicado sem me esforçar? Você já viu isso? Não, tem que ter esforço para se dedicar. Tem que estar junto com os irmãos, amém? Nem sempre é fácil. Quando está junto é bom. Eu confesso para o irmão que tem dias assim que eu não estou muito afim de estar junto. Mas depois que eu estou junto, a gente começa a rir, brincar, zoar os irmãos, né, Daniel? Entendeu? Não é? Né, Gilmar? Cara, é legal. Ontem tiveram que repreender a gente ali na cantina umas 3 vezes. Entendeu? Porque eu não sei como que os irmãos gostam de ficar zoando os outros. Eu tão quietinho assim. E Deus coloca do meu lado os irmãos que gostam de rir da cara dos outros. Eu nunca vi, Fabinho. Entendeu? Eu não sei o que está acontecendo. Diz que os semelhantes se atraem, mas eu não sei se isso está bem certo, não. O que vocês acham? Não é? Então, nós temos que ser dedicados à comunhão. Amém? Sim ou não? Não é? Efésios 4, 1, 2. Deixa projetado aí, eu só vou ler aqui. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com... Olha aqui, meu irmão. Olha que a gente tem... Olha para o seu irmão e fala assim, pergunta para ele assim, você quer se tornar digno de ser filho de Deus? Pergunta para ele aí. O que ele respondeu? Respondeu que sim ou que não? Sim. Então fala assim para ele, então, seja com seus irmãos completamente humilde. O que é ser completamente humilde, gente? É achar os outros mais importante do que nós mesmos. Amém? E completamente, fala para vocês, seja dócil. O que é ser dócil? O que é ser dócil, meus irmãos? Livre de grosseria. Olha aqui para mim, dócil. Dócil vem de doce. Doce é o contrário de amargo. Entendeu? E quando uma pessoa trata alguém de forma amarga, o que é uma pessoa amarga? Uma pessoa que é dura, uma pessoa de resposta curta, de resposta seca, de cara fechada, e isso vem de amargura. A Bíblia diz para a gente ter cuidado, para não se tornar uma planta amarga e prejudicar muitas pessoas. Então, se eu não sou uma pessoa dócil, se eu sou uma pessoa com cara, sabe aquela cara? É aquela cara mesmo, que você pensou aí. Tenho certeza que para pensar besteira você é bom, não é? Entendeu? Aquela cara, meu irmão, não dá, na verdade. Então seja dócil, fala assim, seja dócil. Mais ainda, olha só, fala para o seu irmão, seja paciente com seus irmãos. Tem que ser paciente, né? Meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo falou, né? Ele não falou assim, seus incrédulos, endemoniados, quem ensina, você não aprende. O que ele falou? Filhinhos, pelos quais, novamente, tenho dores de parto, agora eu vou parafrasear, tá bom? E continuarei tendo, até que a estatura espiritual de Cristo seja formada em vós, amém? E por que a gente tem que ter paciência? Primeiro, porque a imaturidade das pessoas, as falhas delas nos perturbam, sim ou não? E sempre tem um abençoado que vem fazer um comentário sobre algo na vida do outro que já está perturbando a gente. Não é verdade? Tem ou não tem? Aí você tem que falar, lembra do ambiente de expansão, não fale isso do irmão, vai lá e fala para ele com espírito de amor, compaixão, misericórdia, paciência, perseverança, amém? Aleluia? Posso ver um glória ou está difícil? Aleluia?
né? Então, paciente, suportando, fala assim, suportando. Irmãos, isso quer dizer então que para ser dedicado à comunhão, eu tenho que desde suportar o que eu não gosto nos outros. Eu tenho certeza que tem coisas na minha vida que você não gosta. Eu tenho certeza absoluta que tem traços da minha personalidade que você não gosta. Tem traços do meu temperamento que você não gosta. Sim ou não? Sim. Tem traços do meu comportamento que você não gosta. Sim ou não? Sim. Agora eu sou iludido. Você acha que você é uma flor de candura, que eu gosto de tudo em você também? Hã? Claro que não. Tem coisa na sua vida que eu abomino. Só que para mim ter você, eu tenho que receber você no pacote completo. Entendeu? Quando eu casei com a Leia, eu casei para descobrir o que a baiana tem. Mas a minha expectativa era encontrar só coisa boa na baiana. E encontrei. Não é? Mas não foi só coisa boa. Não é? Quando eu olhava para ela, quando eu cortejava ela, eu, sempre que me lembrava dela, eu cantava aquele hino, o que a baiana tem. Exatamente. Não é? Mas tem coisa, meu irmão, entendeu? Que eu queria ser o Jack Estripador na vida dela. Eu queria assim, sabe, eu queria poder esquartejar uma parte do temperamento dela. Eu queria poder esquartejar uma parte da personalidade dela. Eu queria poder esquartejar uma parte das atitudes dela e elas minha. Mas a gente pode? Entendeu? E quando eu vou reclamar, porque Deus é muito direto comigo, então quando eu vou reclamar de Deus com ela, o que o pai dela, que quando eu vou falar dela para Deus, eu estou falando com meu pai ou com meu sogro? Quando eu vou falar dela para Deus, eu estou falando com meu pai ou com meu sogro? Estou falando com meu sogro, porque eu estou falando da filha dele. Eu estou falando para ele da minha esposa ou estou falando para ele da filha dele? Rapaz, então tem que ter cuidado. Um dia eu estava orando para Deus, metendo, né, o sarrafo gospel na Leia. Porque Deus, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E Deus falou assim, lembra que tu está falando de quem? Não, mas eu estou falando da minha esposa. Não, mas eu estou ouvindo como minha. O que importa, o jeito que eu falo ou o jeito que Deus ouve? Pois é, ele falou para mim assim, filho, tu escolheu a minha filha para ti, então toma o que te mandaram. Tu não é Adão, eu não escolhi ela para ti, não tirei ela da tua costela, então, tu escolheu, pacote completo. O que eu tenho que fazer então? Rapaz, suportar com amor, meu irmão. Suportar com compaixão. Suportar com misericórdia, suportar com paciência, suportar com perseverança. Você está me entendendo? Não é? Às vezes eu estou fora e eu vejo uma mensagem chegando assim da compra do cartão de crédito, eu falo, Senhor, pai, meu sogro, olha o que a tua filha está fazendo. Você está me entendendo? Então tem que suportar com amor, amém, irmãos? Então, primeiro, ser dedicado ao ensino, ser dedicado à comunhão. Terceiro, ser dedicado ao partir do pão, amém? O que é ser dedicado ao partir do pão, irmãos? O que representa o partir do pão para nós? Fizemos domingo passado, né? Foi isso? Nós partimos o pão domingo passado, sim ou não? Quem estava aqui partindo o pão com a gente? Partimos o pão também na célula, amém? Quem estava na célula e partiu o pão na célula? O que representa o partir o pão? Graças a Deus. A aliança, fala assim, aliança. Porque partir o pão é o quê? É tomar parte no corpo de Cristo, não é? Por que eu sou um só corpo com a minha esposa? Porque eu tenho uma aliança matrimonial com ela. Então partir o pão nos fala de tomar parte no corpo de Cristo. Então fala que eu tenho que ser dedicado ao partir do pão, ou seja, eu tenho que ser dedicado à aliança que eu tenho com o Senhor, amém? E o que é ser dedicado à aliança que eu tenho com o Senhor?
é cumprir a minha parte. A minha parte na aliança. Uma aliança sempre tem duas partes, sim ou não? Você percebeu que aqui, na igreja, as minhas pregações sempre têm foco na sua parte da aliança? Quem já percebeu isso? Mas você pode ir em igrejas que o foco da pregação é na parte de Deus da aliança. É sempre o que Deus faz, é sempre o que Deus vai fazer, é sempre o que Deus pode, é sempre o que Deus quer para a sua vida, sim ou não? Está errado isso? Não, mas vamos falar sério. Se você quer ter uma boa vida com Deus, você tem que focar na parte de Deus ou na sua parte? Qual é o problema de muito matrimônio? Quando o homem foca na parte da mulher e só cobra o que cabe a ela. E quando a mulher foca na parte do homem e só cobra o que cabe a ele, mas não faz a sua parte. Sim ou não? Não é? Então, teve um tempo que eu li a Bíblia. Irmãos, eu posso contar um pecado para vocês aqui? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já tinha um momento assim que eu li, que eu estava assim no escritório lendo a Bíblia. Eu tinha vontade de levantar com a Bíblia aberta assim, esfregar na cara da Lécia. Então, quem já teve essa vontade ali de mim esfregar a Bíblia na cara de alguém? Posso ser sincero, irmão? Já teve? Rapaz, eu ficava doido. Rapaz, eu vou fazer bolinho de Bíblia para essa mulher, para ela comer. Entendeu? Eu nunca perguntei, não tenho coragem de fazer essa pergunta, mas eu tenho certeza que eu já tenho vontade de esfregar a Bíblia na minha cara um monte de vezes. Olha aqui. Você está entendendo? Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. Cara, até que um dia o Senhor me repreendeu, falou: César, tu está aprendendo a ser uma boa esposa. Porque eu só vi o que mulher tinha que fazer na Bíblia. Eu sabia tudo que uma esposa tinha que fazer dentro de casa. Eu sabia tudo que uma esposa tinha que fazer para o marido dela. Mas se fosse perguntar para mim o que o marido tem que fazer dentro de casa e o que o marido tem que fazer para a esposa, eu ia ter que pensar um pouquinho mais. Aí Deus falou comigo assim: César, tu tá estudando para ser uma boa esposa. Como eu não tenho chamado para ser, eu vou largar essa vida. Vou virar homem de verdade. Para com essa frescura, vai que uma hora eu me emociono tanto de ser esposa, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Não tenho chamado para isso, não tenho aptidão para isso, tenho tendência para isso. Imagina, quem procura, quem pede. Então eu falei: não, rapaz, eu sou macho, gauchão, macho, como é que eu vou estar fazendo estudo bíblico? Imagina, um dia chegar na igreja: irmãos, eu estou fazendo estudo bíblico de como ser uma esposa legal. Está amarrado em nome de Jesus, né, meu irmão? Entendeu? Né? Não tem esse chamado. Algum homem tem chamado para ser esposa aí? Aleluia. O Yuri chegou a botar a mão no meio das pernas. Assim, meu Deus do céu. É isso aí, Yuri. É isso aí, Yuri. Para não ter dúvida, ele botou a mão no meio das pernas. Né? Irmãos, olha só. Né? Brincadeira à parte, mas isso não revela uma tragédia da vida da gente? É por isso que eu foco aqui a te ensinar a sua parte na aliança, porque você não é Deus, não vai fazer a parte dele, e ele não precisa que ninguém ajude ele para fazer, ele faz, ele é fiel. Porventura, diria ele, não faria? Ele faz, gente. A nossa preocupação não tem que ser com a parte de Deus, tem que ser com a nossa parte. Amém? Então, faça a sua parte da aliança, desde a coisa mais simples, né? Desde as 4 bases da consolidação, que são as coisas mais simples da nossa base da aliança, né? Começo com culto, começo com mandamento, começando por dízimo, por oferta, compromisso com o aconselhamento, ser pastoreado, compromisso com o devocional diário. São as 4 coisas mais básicas. Não é para parar no básico. Isso é só o início. Fala assim: é só o início. Mas tem gente que nunca sai do início. Irmãos, você pode estar nessa igreja aqui, ó, e você pode estar aqui nessa igreja há anos, e você está parado no início. E tem irmãos aqui que são tão amarrados espiritualmente, porque ignoram a verdade. Eles sabem, mas não colocam em prática. E eles não saíram dessas 4 ainda.
tenha cuidado, tem irmãos assim aqui. Tenha cuidado com os irmãos. Porque para eles não se sentir mal, eles vão tentar te influenciar você. Não ter compromisso que tem que ter com os cultos. Não ter compromisso com o dízimo e oferta e com os mandamentos. Não ter compromisso com o aconselhamento. Não precisa de aconselhamento não. E não ter devocional diário. Quem não ajuda a juntar, quem não está a favor, está contra. Vigie. Abra os seus olhos. Você está me entendendo? Abra os seus olhos. Compromisso com o evangelismo. Gente, você sabe quais são os 2 grandes compromissos que mais são falhos na igreja? Evangelismo e oração. Evangelismo faz parte do compromisso da nossa aliança. Oração também. Seja dedicado ao partir do pão. Seja dedicado ao corpo de Cristo. Seja dedicado à sua parte da sua aliança. Aí você vai entrar naquele contexto, né, de responsabilidade e incentivo. Responsabilidade e incentivo. Amém? Quarto, você tem que ser cheio de temor. Fala assim, cheio de temor. Você tem que buscar o temor a Deus. Você tem que orar ao Senhor. Senhor, ensina-me o temor do teu nome. Repita comigo, Senhor, ensina-me o temor do teu nome. As pessoas são muito irreverentes hoje. Por que são irreverentes com o Senhor e com as coisas sagradas? Por quê? Por quê, irmãos? Eu sou brincalhão, irmãos. Mas dificilmente você vai ver eu rindo daquilo que é sagrado. Eu dou risada dos irmãos. Eu dou risada de bobeira, que às vezes a gente vê as pessoas fazendo na igreja, não da igreja. Mas eu não dou risada de língua estranha. Eu não dou risada de coisas que são sagradas. Você nunca vai ver eu brincando com isso. Eu posso ser irreverente com você que é meu irmão, mas nós não podemos ser irreverentes com aquilo que a Bíblia diz que é sagrado. Amém? Então, né, tema o Senhor. Olha o que diz ali sobre o temor do Senhor, Provérbios 8:13. Onde é que estamos aí? Aí, ó, temor aí, ó, cheios de temor. Olha só, Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. E o que ele classifica como mal aqui? Odeio o orgulho. O orgulho é mal? Odeio a arrogância. A arrogância é má? Odeio o mau comportamento. O mau comportamento é mal? E o falar perverso. Falar perversamente sobre os outros é mal? Pois é. Tá faltando ou não está faltando temor aqui, gente? Por que está faltando temor aqui, gente? Porque falta na minha e na sua vida. Fala para o seu irmão, meu irmão, vou te contar um segredo. Está faltando temor aqui nessa igreja. E eu sou culpado disso. Mas você também é. Nós temos que buscar mais temor a Deus, amém, irmãos? A Bíblia diz também, lá em Provérbios 9, do 10 ao 11, assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha aqui, ó, temer a Deus é ser sábio, conhecer a Deus é ser entendido. Olha que poderoso isso aqui, irmãos. Você não lê Bíblia para conhecer Bíblia. Você não tem que gravar capítulo e versículo. Você tem que conhecer Deus através da Bíblia, amém? Conhecer o seu Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. Você conhece o Senhor? Porque eu vejo pessoas falar coisas de Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é outro Jesus. Tem gente que fala assim, ó: não, Deus me usa desse jeito. Mas só que esse jeito que ela crê que Jesus usa ela, nunca a gente viu Jesus usar ninguém assim na Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o padrão. O que a Bíblia é? Nada pode estar aquém dela, e muito menos além dela. Se não está ali, não é? Quem crê aqui que Deus fala com a gente através de sonhos? Onde é que está escrito que Deus fala com a gente através de sonhos?
Onde é que está escrito Deus fala com a gente através de sonhos? Está escrito ou não está escrito, gente? Salvou a pele dos irmãos. E quem ficou na dúvida? Olha a desgraça. Não, mas se não sabe aonde, não vale. A Bíblia diz, Bruna, que nós temos que ser aptos a dar a razão da nossa fé. Uma pessoa que não é apta para dar a razão da sua fé, não pode usar a fé. Tem que admitir que não sabe, então não firma nada. Você está entendendo? Essa é uma grande realidade que muitos de nós ignoramos. O conhecimento do santo é entendimento. 11. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A falta de temor gera falta de sabedoria. E as pessoas zombam. Toda pessoa que não é sábia é um zombador. E, para concluir esse pedaço aqui, Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor. Quando que eu consigo ver se uma pessoa de fato teme ao Senhor? Você sabe que tem pessoas aqui que se eu pedir, ela faz alguma coisa, mas qualquer outro pedir que ela não faz. Essa pessoa tá cumprindo esse mandamento aí? Por quê? Porque ela não é sábia. Ela é tola. E por que ela é tola? Por que ela só obedece quem tem um título de autoridade? Por quê? Por quê, gente? Porque ela não teme o Senhor. Essa é a grande realidade. Quem teme o Senhor se sujeita a uns aos outros. Ontem eu fiquei na cantina. Quem é minha chefe na cantina ontem? A Nath. Meu irmão, tu não manda em mim em lugar nenhum, esquece. O primeiro cara que eu ouvi que a mulher mandou foi Adão e se danou. Então a Nath era minha chefe. Não, mas ela manda assim, quando a gente vai limpar a casa, ela faz isso, tira o lixo, eu vou tirar o lixo. Ela manda, eu vou corrigir aqui. Tem coisa que eu tenho que auxiliar ela, sim ou não? E quando eu estou auxiliando ela, quem manda é ela, meu irmão. Meu, como é que eu passo pano aqui? Como é que eu faço isso? Eu vou perguntando, né? Então ontem, a minha chefe era a Nath. E aí, chefe, o que faz aqui? E aí, chefe, o que eu faço aqui? Né? A gente tem que sujeitar, não é verdade, gente? Não é? Quinto, né? Ser dedicado à oração, né? A Lília falou aqui, né? Efésios 6, do 19 ao 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tem que orar por quem? Olha só, se a gente quer edificar um ambiente de expansão aqui, você tem que orar por quem, gente? Você tem que orar pelo prédio da igreja? Senhor, abençoa a Basílio Foucault 820. Você tem que orar por quê? Pelas pessoas. Por todo mundo. E geralmente é bom você orar por aquela pessoa, por aquilo que você tem que suportar nela com. Senhor, aquela pessoa vem para a igreja com aquela cara que a gente tem que deixar escondida. Senhor, ajuda ela, tem misericórdia dela. A gente tem que orar pelos irmãos, gente. Você ora pelos irmãos da igreja aqui? Tem que orar. Entendeu? O apóstolo Paulo continua aqui, né? Orem também por mim. Vocês têm que orar pelos líderes, sim ou não? E para quê? Olha só. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, quem ora por mim aqui com relação a isso? Até que tá bom, mas tem que orar mais, amém?
Glória a Deus. E às vezes, né, a gente na nossa inocência, né, às vezes eu me esqueço que vocês estão orando e acho que Deus fala comigo que eu sou bonito. Porque vocês estão orando, gente. Né? Às vezes eu nem estou merecendo que Deus fale comigo, mas você orou, porque você precisa. E Deus me usa. Aí porque Deus me usa, você acha que eu sou o máximo, mas eu não sou o máximo. Eu sou que nem vocês, com uma função específica no corpo, amém? Dá glória a Deus por isso. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para aqui, permanecendo nele. Gente, vocês têm que orar para mim permanecer em Cristo, sim ou não? Como que você vai orar se eu não deixo meu pastor desviar? Nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, livra ele da tentação, Senhor, de se achar o cara, de cair em pecado, de qualquer coisa que você seja inspirado a orar por mim, para me livrar, porque o diabo, meu irmão, ele quer ferir os pastores, para as ovelhas se dispersar, sim ou não? Se eu for ferido, o que vai acontecer com você? Você vai ser dispersado no seu chamado. Quantas pessoas aqui, porque o diabo me feriu, você se desanimou com o chamado de Deus para a sua vida? Pode levantar a mão, aí ó. Tem gente que já sentiu. Eu me desviei porque eu fui ferido? Não, mas você sim. Então, por misericórdia de você mesmo, você tem que orar para mim não ser ferido, porque senão você vai sofrer. Eu tenho que orar para meus líderes não serem feridos, porque senão eu vou ser disperso. Ah, pastor, mas eu sou o cara, eu não vou dispersar. Você sabe mais do que Deus agora. Deus disse que se o pastor é ferido, a ovelha dispersa, meu irmão, acabou. Você se afasta do seu chamado, do seu plano. Se eu for ferido e o meu pastor não, eu vou me afastar? Não. Então, por amor a você mesmo, você tem que orar por nós, líderes, pastores, líderes de célula, todos nós que temos uma função de liderança aqui dentro da igreja. Amém? Então você tem que orar para se relacionar com Deus, você tem que orar, você tem que fazer oração de petição e súplica, você tem que fazer oração de intercessão em batalha espiritual, você tem que fazer oração de bênção e de profecia para a igreja, amém? E sexto, você tem que buscar a manifestação de milagres, amém? Marcos 16, 17 e 18, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Quem é que tem que buscar isso aqui? Todos nós. Eu expulso o demônio desde os meus 2 meses de crente. Eu oro por enfermo desde no primeiro ano de convertido. Você está me entendendo? Não é? Agora, quando os novos virem aí de fora, como é que eles vão vir? Cheio de demônio, cheio de enfermidade. E quem é que vai orar por esse povo? Quem, gente? Fala assim, eu. Irmão, deixa de ser covarde espiritualmente. Seja corajoso. Ore pelas pessoas. Coloque a mão na cabeça delas. Não tenha medo de falar com a doença. Não tenha medo de falar com o demônio. Tem gente que fala assim, com licença, irmã, sai todo o mal. Onde é que está escrito que você tem que mandar o mal sair das pessoas, irmãos? Que Bíblia que você está lendo? Por que a pessoa ora, sai todo o mal? Ela tem medo de confrontar uma entidade maligna. O que é o demônio? Sai da vida dela. Em nome de Jesus. Acabou com a brincadeira. Sai todo mal. Aí tem uns que são esotéricos, toda energia negativa. Ah, meu irmão, vem com esoterismo, toda energia negativa. Se eu ouvir você falando, eu te dou na orelha, meu irmão. Se desviar para mim é seu também. Quem que te ensinou, sai toda energia negativa.
toda a aura pesada. Ah, meu irmão, você vem com um assunto desse pra cá. Silvio, eu te pego, hein, Silvio? Tu vigia, hein? Toda energia negativa, né? Irmãos, é responsabilidade nossa, amém? Se você ser dedicado a expandir essas 6 coisas na sua vida, quais são elas? Expanda a sua dedicação em ensino, expanda a sua dedicação à comunhão, expanda a sua dedicação à aliança, ao partir do pão, expanda o seu temor ao Senhor, expanda a sua dedicação à oração, expanda a busca pela manifestação de milagres, e são esses milagres que estão em Marcos 16, 17 e 18. Esses milagres aqui não dependem de dom, depende de fé. Fala assim, depende de quê? Esses sinais, pode botar agora aí Marcos 16, 17, por favor, na NVI. Ó, estes sinais acompanharão quem? Quem crê aí? Rapaz, me diz uma coisa, irmãos, olha aqui, se nós aqui não estiver prontos para expulsar demônios, orar para expulsar demônios, orar para curar enfermos, Deus vai mandar as pessoas doentes e possessas do mundo para cá? Para quê? Se você vai ter medo de orar, tem que orar, meu irmão. Entendeu? Não é? Você vai estar do lado de alguém, na adoração, a pessoa fica possessa, você vai chamar o quê? Você vai fazer o quê? Vai chamar alguém? Ora por ela. Manda embora, fala assim, demônio, quietinho, que aqui é culto, então não faz estardalhaço. Se fizer bagunça, demônio, já vai queimar. E sai, ó, sem barulho. E manda embora. Você está me entendendo? O Senhor nos deu autoridade para isso ou não? Então essas são as 6 atitudes que você tem que expandir na sua vida, para fazer essa igreja uma igreja que tem um ambiente de expansão. Eu duvido você estar preocupado com essas 6 coisas e ter tempo para fazer crítica boba, reclamar de bobeira, reclamar das falhas dos outros. Aqui todo mundo tem falha, amém? Quem é o perfeito aqui? Quem é o que nunca erra aqui? Existe alguém assim entre nós aqui? Não, quer dizer, existe só um, né? Que é o Senhor, amém? Ele é o perfeito, Ele é o único que é bom. Eu e você, nós somos maus, Ele é o único que é bom, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Vai tocar uma canção, nós vamos adorar o Senhor e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ribacou menebaqui, querer renecou, querer baixi, xere basnébias com menebaqui. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Oh. Quem é esse que vem nos constrangendo com o amor? Ele é tão sábio, Oh, aleluia. ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser a tua igreja, uma comunidade, Senhor, com um ambiente saudável, com um ambiente, Senhor, onde o Senhor olhe para esse ambiente que vamos construir no Senhor, e o Senhor queira trazer para aqui as pessoas que o Senhor ama, pessoas que estão perdidas, ovelhas sem pastor, pessoas que estão, Senhor, escravizadas pelo pecado, possessas por demônios, limitadas por todo tipo de doença e enfermidade, Senhor. Oh, Senhor, gera em nós compaixão pelos de dentro, gera em nós compaixão pelos de fora, Senhor. Ensina-nos a amar, a termos compaixão, misericórdia, paciência, perseverança, para que com amor nós podemos suportar uns aos outros, para que com temor possamos nos sujeitar uns aos outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Santo Espírito, opera em nós o querer, opera em nós o efetuar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a expandirmos no conhecimento da Tua Palavra, do Senhor, a ser dedicado à comunhão, a sermos dedicados ao partir do pão, à aliança, a sermos pessoas que temem o Senhor, pessoas dedicadas à oração, pessoas que buscam o Senhor, a manifestação dos Teus milagres, para alcançar os perdidos, Senhor, para que possamos ser capazes de ajudar aquele que chega escravo, possesso e doente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Prepara-nos para isso, Pai, porque essa é a principal missão da igreja, Senhor. E nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma força de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Ainda de pé, vamos nos preparar para consagrar os dízimos e as ofertas, amém? Deixa eu dar uma palavra para você, irmãos. Não aceite ter uma vida espiritual sem ter compromisso com o Senhor, amém? E quais são as principais raízes, né? Você lembra? Seja uma pessoa comprometida com os cultos, meu irmão. Porque se você aceitar ser um crente não comprometido com os cultos, você vai ser um crente infeliz. Não aceite ser um crente que não tem compromisso com o dízimo, com a oferta, com os mandamentos. Se você aceitar isso, você vai ser um crente infeliz também. Você vai estar fazendo gracinha para o diabo rir. Não aceite ser um crente que não tem compromisso com o pastoreio, que não tem compromisso com o aconselhamento. Amém? Se você fizer isso, você vai ser um crente raso. Um crente raso. Em vez de você ter profundidade, você vai ser uma poça d'água. Irmãos, não aceite ser um crente que não tem uma vida devota ao Senhor, que não busca Ele diariamente, em oração, em leitura da Bíblia. Irmãos, se você aceitar ser um crente assim, você vai ser um crente aquele crente que facilmente é levado por qualquer vento de doutrina. Você vai ser sempre um menino e uma menina espiritual, nunca vai crescer em nada. Irmão, por amor a você mesmo, não aceite ser esse tipo de crente, e incentive os outros a também não ser, amém? Então vamos consagrar nessa manhã o nosso dízimo. Vou começar a tocar a canção. Você que vai dizimar essa noite, sai do seu lugar, ajoelha aqui e consagre seu dízimo, em nome de Jesus. Corações
Glória a Deus. Agora prepare a sua melhor oferta, a melhor oferta que você pode dar hoje, amém? Você vai dar por Pix, dá para colocar o Pix ali? Quem vai dar por Pix, já prepara aí, já digita o valor aí, depois só escaneia o QR Code e digita o valor, e você que vai trazer em dinheiro, pegue aí a sua melhor oferta, vai tocar a canção, você que faz Pix, faz o Pix, você que vai trazer aqui, sai do seu lugar e traga aqui em nome de Jesus, amém? Pode vir. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Graças a Deus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia. Só alguns avisos rápidos, meus irmãos, antes de encerrarmos. Coloque para nós, irmã Lilian, os avisos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos 22 e 24 reencontro lá em novembro, mas é importante você já se preparar, quem vai passar, já começar a pagar, porque a inscrição para quem vai passar 280 e para quem vai passar 120, amém? Próxima. Não tem mais avisos? Amém. Mês que vem nós temos a nossa conferência regional, amém, irmãos? E tem sessão sábado. Sábado agora, sessão Freedom, amém? Eu estou viajando amanhã cedinho já, daqui a pouco estou viajando para Brasília, volto no domingo, amém? Então fiquem firmes essa semana aí, orem para Deus falar muito comigo lá, para mim trazer muitas bênçãos para vocês em nome de Jesus, amém? Quando um pai viaja, os filhos querem presente, não é verdade? Então quando o pastor viaja tem que trazer bênção, amém? E para mim trazer eu tenho que receber, amém? Então orem para que eu seja muito abençoado lá em nome de Jesus. E o Kio vai estar indo, a Edneia, o Igor, a Yasmin, daqui vão estar indo também. Ore para que todos nós sejamos muito abençoados em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Nós consagramos ao Senhor tudo o que fizemos aqui hoje, Pai. As orações foram para o Senhor, as canções foram para o Senhor. O que ensinamos é para te servirmos melhor. Os dízimos e as ofertas são do Senhor. E a nossa vida nós entregamos a Ti, Senhor. Declaramos que somos Teus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, guia-nos, nos direciona, Senhor, nessa semana, para que possamos viver o que aprendemos. Ajude-nos a não enganar a nós mesmos, sendo apenas ouvintes dessa palavra, Pai. Mas ajude-nos a ser operosos praticantes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe. Não sai sem me dar um abraço em nome de Jesus.